bem-vindo a mais um podcast limpo e saudável com vida. E hoje nós estamos aqui, claro, primeiramente, sempre ele, graças ao Criador, e as nossas convidadas que eu vou apresentar agora para vocês. Está aqui ao meu lado Márcia Apolinário. Ela é uma pessoa como todas nós, todas as mulheres do lar, e vai trazer experiências fantásticas. Márcia Apolinário. Boa tarde, meu nome é Márcia Apolinário, tenho 56 anos, sou evangélica, casada há 31 anos e mãe de um casal de filhos. Também temos a Josete Lima Cavalcante. A Josete é assistente social, uma das fundadoras da ONG MMAH, Movimento de Mulheres de Apoio Humanitário, na favela do Vidigal, aqui no Rio de Janeiro. Josete? Olá, então eu sou Josete, eu tenho 58 anos, sou mãe de 3 e avó de 3. Olha, experiência, hein? E por último, e não menos importante, que foi quem me apresentou este local que nós estamos, Fátima Araripe. Temos uns grupos em comuns, entre eles Mulheres Extraordinárias, né? Da nossa querida Luísa Freitas. Luísa, um beijo. E a Fátima, ela é gestora condominial, mentora e network cristã. Não é isso, Fátima? Isso mesmo. Isa, muito obrigada pelo convite, tá? Estou muito honrada de estar aqui. Então, me chamo Fátima Araripe, tenho 51 anos, não sou casada, não tenho filhos e empreendo na área condominial e também na área de empreendedorismo feminino. Vamos começar logo, né? Porque vai passar voando esse bate-papo. Porque não vai ser entrevista, vai ser um bate-papo. E eu tenho aqui 3 perguntas que eu vou fazer para vocês, meninas. Dentro da experiência de vocês. Qual o grande desafio de uma mulher? É a primeira pergunta e vou começar pela Márcia. O grande desafio de uma mulher é ser mulher. Que é um maior desafio que esse? Desde que o mundo é mundo, nós fomos criadas com uma responsabilidade muito grande, gente. Eu acho que muitas de nós não temos essa noção, né? Deus nos criou para sermos o quê? Cuidadoras, ajudadoras, colaboradoras e apoiadoras de um homem. Sexo oposto. Olha a dificuldade, né? Cabeça totalmente diferente, a postura anatômica muito diferente. Então, isso é de uma responsabilidade muito grande. E nós fomos criadas assim, para que sejamos colaboradoras, apoiadoras. E não é só a figura do marido. A gente cresceu nesse intuito de colaborar com o pai, com mãe, com irmão. E haja vista que a gente é sempre procurada na hora do aperto, né? Independe da posição que a gente está ocupando, se é de esposa, se é de filha, se é de irmã. Muitas das vezes a gente é acolhida ou, digamos assim, convocada para a gente tomar uma decisão, seja ela vinda de um filho, de um pai, de um irmão. Eu tenho um filho, o meu primogênito é de 27 anos e a minha caçula tem 21. E até hoje, quando o Fabinho precisa de algum conselho, de algum norte, ele não chama o pai dele. E se fosse pela lógica, deveria, né? Afinal de contas, é pai e é mais velho que a minha mãe. Na cabeça dele, a coisa podia funcionar da seguinte forma. Tem uma bagagem de aprendizado maior do que a minha mãe, já que ele é mais velho do que ela. E, no entanto, não é assim. E em contrapartida, ele também tem muito de pedir o conselho à irmã, que é a caçula de 21. Então, olha a responsabilidade que a gente traz de apoiar, de aconselhar, de ajudar, de colaborar. Então, eu acho que o maior desafio de uma mulher é ser mulher. Perfeito. Perfeito. Fátima? Bom, complementando o que a irmã Márcia falou aqui, que falou esplendamente, parabéns. Eu vejo pela visão de empreendedorismo, né? A visão mais assim, não do lar, né? Uma visão mais de
empresária, né? Que está no mercado de trabalho, assim, atuando há muito tempo. Você falou uma verdade. Nós, mulheres, nós temos, de forma nata nossa, a nossa natureza, sermos apoiadoras, sermos empáticas com o próximo, sermos, né, aquela coisa assim, a nossa natureza é de ajuda, né? Então, quando nós precisamos de ajuda, com quem a gente vai recorrer? Para quem a gente recorre? Primeiramente a Deus. E depois, né, a gente fica como, né? Quem mais pode nos ajudar, né, nesses desafios diários que a gente tem? Então, assim, eu como empreendedora, porque para mim empreendedorismo é mentalidade. Então, assim, a minha mentalidade de fazer algo que transforme, impacte a vida de outras mulheres, por isso que eu trabalho com a parte de networker cristão, que é uma rede de apoio mútuo, tá? Para mulheres que têm os mesmos valores, os mesmos princípios cristãos, né? Bíblicos, né? Ou aquela coisa da pessoa ser, da mulher ser. O valor, assim, no sentido de ajudar a próxima mesmo, né? Porque esses desafios a gente precisa também de um ombro, de uma companheira, de uma amiga que a gente possa dividir as nossas dificuldades. Então, o desafio da mulher é esse, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar da saúde mental, que é importantíssimo, Muito. porque se nós não tivermos uma saúde mental, nós não conseguimos cuidar da outra pessoa. Então, primeiro a gente tem que cuidar da gente, para depois cuidar do próximo. E a questão também de trabalhar, né? Porque algumas mulheres, né? Tem mulheres que têm muito trabalho dentro do lar e tem mulheres que têm muito trabalho fora do lar, né? No mercado e tal, enfim. Então, assim, é desafio diário. A gente, como você falou, só de a gente ter nascido mulher, nós temos esse desafio, né? Então, eu posso falar do desafio, mas por fases, né? Hoje eu tenho 58 anos e quando eu era criança, eu achava que tinha um determinado desafio, né? Quando eu fui ficando adolescente, eu via outros desafios e quando eu fiquei adulta, eu vi outros, né? Aí eu falei, por que eu não fiquei criança, né? Porque o desafio, na verdade, da mulher, ele vai mudando conforme a idade, o que você escolhe, né? Se você escolheu casar, você tem um desafio. Se você escolheu ter filho, você tem outro desafio. Se você escolheu morar sozinha, você tem outro desafio. Então, eu acho que os desafios eles são diversos, né? Não tem assim como eu não consigo falar de um desafio. Eu consigo falar de vários, mas que ao mesmo tempo me ajudaram, né? Hoje, por exemplo, eu estava pensando assim, né? Eu estava conversando com uma pessoa que nunca casou. E eu falei com ele assim, eu não posso falar da experiência de quem nunca casou, porque eu me casei. Sim. Né? Eu não posso falar da experiência de quem nunca teve filho, porque eu tenho 3. Eu não posso falar da experiência, eu posso falar das minhas. Então, assim, os meus desafios são muito meus. Sim. Porque Deus, quando ele criou tanto o homem como a mulher, ele criou um único. Tanto que ninguém tem uma digital igual do outro, né? Então, acho que os desafios são múltiplos, mas eu gosto de desafio. E eu, quando fico pensando, hoje a gente está falando de 80 a mais, né? Eu tenho uma amiga que ela tem 90 a mais, eu fico pensando, qual será o meu desafio quando eu tiver 80 a mais, quando eu tiver 90 a mais, não sei se eu vou chegar até lá, né? Então, eu acho que, assim, são muitos desafios, mas como eu sou da área de saúde, né? Sou assistente social, mas eu também sou da área de saúde, né? Eu fico pensando que nós, mulheres, tem muito desafio na área de saúde, né? Porque a gente cuida muito, conforme a Márcia falou e a Fátima falou, a gente cuida muito, isso é da nossa natureza, né? Tem até uma palavra em hebraico que é ezekenekdo, que quer dizer ajudadora. Mas essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia. Em Gênesis, falando de Deus, que ele é o nosso auxiliador, e da mulher. Só que a gente entendeu de uma maneira muito errada, né? Como se fosse ruim ter uma submissão, né? Pelo contrário, né? Se você tem um projeto, se você tem uma missão, você tem que ter alguém para estar ali com você, né? Seja no teu trabalho, né? Tu tem que ter alguém. Então, assim, hoje eu vejo que tem vários desafios, mas eu acho que o principal que eu vejo nos dias de hoje é a questão da saúde. Porque as mulheres cuidam muito, porque é natural, mas esquecem muitas vezes de se cuidar, né? A maioria das cuidadoras são mulheres. Você vê poucos homens cuidando, né? É verdade. Então, eu vejo assim, eu vejo dessa forma esses desafios, né? Uau!
Eu sinto falta aos 47 anos, na época que a minha única preocupação era o boletim da escola e não os boletos. Essa definitivamente eu sinto falta. Mas vamos lá. Como o papel da mulher evoluiu ao longo das últimas décadas, né? Porque evoluir é fato, mas nessas últimas décadas o mundo também mudou e muito, né? Não só na forma digital, né? Como é que você vê isso, Márcia? Bom, e graças a Deus, né, que nós tivemos grandes evoluções, mas as duas que mais me destacam a princípio é a mulher no mercado de trabalho. Sim. E ela ter acesso ao uso da pílula anticoncepcional. Perfeito. Olha, eu vou pegar o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela era a filha mais velha. E, coincidentemente, eu sou a neta mais velha. E a minha mãe, ela me contava que quando ela quis ingressar no trabalho, até para ajudar, né, na renda familiar, a minha avó lavava roupa para fora, a minha mãe era mais velha, né? E para o meu avô foi um absurdo quando a minha mãe disse que queria trabalhar fora. Sim. Principalmente numa fábrica. Meu avô dizia que para uma moça de família aquilo era inconcebível. Mamãe contava que foi uma luta o meu avô tomar a iniciativa de deixá-la trabalhar fora. Então isso eu já começo a ver que foi um avanço muito grande. Se naquela época foi, né? E no que diz respeito à pílula anticoncepcional, né? O que acontece? Eu conheço muitas mulheres que tiveram muitos filhos porque lá naquela época, décadas atrás, elas não podiam imaginar fazer uso de qualquer coisa que pudesse impedir a concepção de um bebê. E levando em conta que aquelas mulheres frequentavam igreja, naquela época a igreja também não admitia que você usasse qualquer coisa que pudesse te dar um controle de natalidade. Então as mulheres tinham muitos filhos, né? E haja vista que por conta disso eram mulheres assim de uma vida muito simplória. Eram mulheres que, na maioria das vezes, tinham os seus filhos em casa, com parteiras. Então, quer dizer, não tinha aquele cuidado que hoje as mulheres podem ter fazendo um pré-natal, indo para uma maternidade, né? Então, eu acho que dois pontos muito, muito cruciais aí na evolução da mulher na década, em passagem de décadas de tempo, foi o mercado de trabalho e você poder ter controle de quantos filhos você quer ter. Ou se você não quiser ter. Sim. A minha filha de 21 anos, ela fala muito o seguinte: mãe, nos dias que a gente vive hoje, eu não consigo imaginar eu escolher um homem para ser pai dos meus filhos. E quando ela teve essa conversa comigo, meu esposo estava próximo, ele se assustou. Ele, mãe, eu não confio em homem nenhum para ser pai dos meus filhos. A princípio, foi um choque a resposta da Mayla, mas depois eu entendi. Porque a gente tem vivido dias tão difíceis e quando a gente abre a boca para dizer que conhece uma pessoa 100%, você tem que estar assim muito gabaritada, gente, para dizer que realmente conhece. É verdade. E ali eu entendi o que a minha filha quis dizer. E hoje ela fala: mãe, eu acho que eu não vou mudar de ideia, mas eu não consigo me ver mãe. E hoje essas mulheres, elas têm autonomia para decidirem o que elas querem. Porque na época da minha mãe não tinham. Sim. Entendeu? Então, essa evolução que a gente tem vivido ao longo dos anos, gente, isso a gente tem que bater palma e nos vangloriar, assim, mas com muito mérito mesmo. Eu entendo que tem muitas coisas que ainda precisam ser conquistadas, mas até agora o que a gente já conseguiu como mulheres é muita coisa, não é pouca coisa, não. Perfeito. Fátima? Concordando com o que a Márcia falou, complementando, tem o momento do direito a voto, o momento de ter mais direito à educação e, consequentemente, a educação faz com que ela possa chegar a cargos melhores.
mais capacitação, né, mais acesso à educação, conhecimento, e aí ela poder buscar, né, melhores colocações no mercado, né? Vamos dizer assim, trabalhar numa área que ela goste, independente de, não, essa área é extremamente masculina. Não, aquela coisa do preconceito, né? Então, o que a gente ganhou ao longo do tempo, as mulheres ganharam esse poder de decidir, como você colocou muito bem. Você falou de natalidade, eu estou falando poder de decidir o que quiser fazer. Então, assim, a mulher agora tem mais voz e ela consegue decidir a vida dela. Não é repassar, né, ou transferir a responsabilidade, a autogestão da sua vida para terceiro. Então, isso também foi um avanço para nós mulheres, né? Porque agora a gente pode decidir. Bom, já fui casada, hoje não sou mais, enfim, não tive filhos. Então, eu decidi não ter filhos. Aí tem certas pessoas que falam assim, nossa, mas por quê? Você ficou pra titia? Que coisa horrível! Aí eu falo assim, não, gente, olha só, Deus é tão perfeito que, ok, eu não gerei filhos, mas hoje eu tenho vários filhos. Por quê? Porque eu evangelizo crianças. Então, essas crianças estão sob a minha responsabilidade. Então, são meus filhos. Exato. Né? Então, o que eu digo? Deus não me deu, mas, em compensação, eu tenho a responsabilidade de evangelizar, de educar crianças. Então, é isso. Deus vai colocando no nosso caminho, né, coisas maravilhosas que a gente só tem que aceitar, né? Que é divino e a gente vai aceitando. E outra coisa também é as mulheres poderem ter voz para ajudar as outras. Que é a minha grande bandeira que eu levanto, né? Que é no sentido de, se eu tenho um conhecimento, né? Eu passar esse conhecimento para outras mulheres, não morrer comigo. Sim. E, mesma coisa, as outras que têm um conhecimento diferente que eu não tenho, passar o conhecimento para mim. E nós juntas evoluirmos, prosperarmos para podermos transbordar na vida de outras mulheres. Sensacional. Então, é isso que eu penso. Muito bom. Josete? Então, eu acabo tendo que ouvir tudo. E, assim, é muito interessante a gente ouvir, né? Porque a gente vai pensando realmente, né, nas evoluções, né? Eu estava pensando na questão do voto, mas o que a Márcia trouxe foi bem interessante, né? E a gente, assim, pensando na palavra evolução, né? Nossa, evolução, né? Que foi maravilhoso, tudo é muito maravilhoso. Aí a gente traz para hoje. Eu fico pensando muito isso, assim, na jornada que as mulheres ficaram, né? Porque antigamente, né? Minha mãe, por exemplo, minha mãe nunca trabalhou fora. Ela fazia trabalho dentro de casa, né? E eu sempre fui muito observadora. Eu observava minha mãe fazia roupinha para vender, fazia cocada, né? E a gente vendia, eu achava aquilo muito lindo, porque ela estava ali com a gente, né? E isso era muito bom, né? Então, assim, essa evolução, será que trouxe tantas coisas boas assim? Às vezes eu fico pensando, porque eu fiquei, meus filhos eram pequenos, eu optei por dar aula em casa, eu dava aula de reforço, porque eu queria estar perto dele, né? Então, eu vejo que hoje, por as mulheres terem alcançado, né, outras coisas, que é legal, mas tem o outro lado também, né? Eu optei por isso e aí a gente paga o preço, porque a minha filha estava até perguntando, mãe, a senhora terminou a faculdade com tantos anos? Eu falei, bastante. Bastante. Porque eu gosto muito de estudar, mas eu tinha um preço, porque eu tinha meus filhos pequenos e tinha creche, sim, mas as crianças quando vão para a creche, assim, de imediato elas ficam logo doentes. Por quê? Porque tem um processo de pegar a imunidade e a gente não entende, acha tudo que vai morrer, né? Então, a gente não quer deixar, quer cuidar, né? E é como uma mulher cuidadora, então eu não deixei meus filhos. Eu dava aula em casa, dava aula para eles também, alfabetizei em casa. Eles ficavam comigo. Depois de uma certa idade que eu comecei, né? Eu falei, eu tenho que voltar a estudar, eu gosto de estudar, eu quero estudar. Né? E por gostar tanto, né? A gente, às vezes, você acaba pegando muito conhecimento, e o conhecimento liberta, mas também te dá algumas obrigações, como a Fátima bem colocou, de você ver outra mulher que não tem, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí vem a minha veia, né?
de comunidade, dentro de favela, que isso, para mim, assim, é algo que eu não me esforço, acontece. Sabe assim que acontece? Atrai. Atrai. Então, eu tô quietinha, meu Deus, tô quieta aqui, deixa eu ficar quietinha aqui. Aí que tu pensa que não, tem tô lá no grupo das ONGs, aí alguém coloca lá, um assistente social do INSS colocou lá, gente, alguém tem alguma coisa assim, porque tem uma mãe aqui que está buscando, que não está recebendo nenhum benefício, está assim, assim. Eu falei, ai, José, para que você vai se meter? Aí eu boto lá, ela mora onde? Ela mora onde? Tal lugar. Tá. Aí eu começo, né? Aí quando pensa que não, né? Fátima teve a oportunidade de vê-la no domingo, né? Todo mundo, tu conhece? Eu falei, não. Não conheço. Mas como? É assim que acontece, né? E aí a gente vai, move ali, move aqui, e é isso, né? Move a gente essa coisa de fazer algo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu concordo plenamente com as evoluções, que maravilha, mas a gente também tem que pensar o que isso trouxe para a gente hoje, né? Eu, por exemplo, quando eu voltei eu estudava e trabalhava, e com os filhos. Então, assim, jornada. E eu gostava de cuidar da minha casa, tá? Não era obrigação para mim, não. Gosto até hoje. Gosto. Minha casa. Não deixo nada bagunçado de noite, não gosto. Cansadona, mas eu tenho que deixar tudo limpinho, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas as evoluções trouxeram isso, pelo menos para mim, eu penso. Às vezes uma jornada meio pesada. Muito. Eu ia acrescentar uma coisa também na tua fala, Josete. Essa jornada, esses desafios, né, essas evoluções, né, que a mulher teve, aumentou estresse, depressão, ansiedade. Então, né, o mal do século, o mal da atualidade, são todas essas doenças, vamos dizer assim, que foram trazidas com toda essa evolução que a gente teve, né? Então, é como você colocou muito bem, tem que colocar na balança. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Agora, para cada uma, tem que perceber, botar na balança e ver, para mim foi melhor ou para mim foi pior? Aí depende do perfil da mulher, depende do momento que ela está vivendo, depende de como é que ela leva a vida, né? Então, tem que pensar para esses dois lados também, né? É que eu não vejo nem como melhor nem pior, porque assim, eu não tenho como mudar as minhas escolhas, né? É verdade. Então, quando eu me vi ali, eu sei que eu quero voltar a estudar. Eu só pensava assim, eu preciso voltar a estudar porque eu gosto de estudar. Mas eu não sabia como eu ia fazer. Então, tipo assim, equilibrar. Sim. Meus filhos pequenos não dava, eu tinha que deixar eles crescerem mais um pouquinho. Às vezes eu levava ele até para a escola, porque era pequeno ainda, então... Mas é aquilo, não é que seja ruim nem bom, são as escolhas. A gente vai fazendo as escolhas. Hoje, por exemplo, eu escolhi estar aqui, né? É verdade. Sim. Ok. E assim, com leveza. Por quê? Porque quando a gente pensa em muita coisa, eu sempre... Minha filha fala, mãe, a senhora não se preocupe com nada. Eu falei, não, porque a minha preocupação não vai resolver. Então, peraí. Deixa eu dormir, depois eu acordo. Né? Não vai acabar, mas pelo menos eu vou estar descansada para pensar como que eu vou resolver. Então, acho que assim, não tem como mudar, mas vamos ver o que a gente pode fazer com aquilo ali para, né? Amenizar, né, o impacto. Para ser mais... Assim, uma coisa mais leve, tranquilo, né? Porque viver é maravilhoso, gente. Acordar de manhã e respirar é maravilhoso. É presente do Senhor, né? Bom, ouvindo aqui, né, eu tô até anotando algumas coisas aqui, e vem uma pergunta que não seria agora, quer dizer, seria agora a pergunta, e eu não vou fazer essa agora. Eu ouvi aqui de todas o papel da mulher, que é ajudar. Mas até onde vai esse limite? E se tem um limite? Ajudar, vou incentivar fulano a estudar, mas fulano não quer. Vou incentivar fulano a fazer isso, mas fulano não quer. Aí você fica insistindo. Existe um limite? É possível dar limite? E o que é preciso, se for o caso, você vai ajudar, mas não ficar escrava por querer ajudar. Quem pode me responder primeiro? Aí eu deixo para vocês, porque foi agora. Eu posso responder? Por favor. Porque assim, o tempo todo, depois que eu comecei a trabalhar com mulheres, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar sempre, né? Que eu sempre gostei dessa... Mas eu comecei a trabalhar quando eu dava aula para as crianças, né? E aí eu tinha que ter contato, por quê?
Achava que eu ia fazer milagre, porque a criança não sabia ler, estava na 3ª, 4ª série. Eu falei, não, milagre eu não faço, o que eu posso fazer com o meu método, que eu não era professora, eu falei, com o meu método aqui, né? A gente vai devagarzinho, mas agora eu preciso conversar com você, né? Então eu oferecia, mas eu falei, só que não vai depender de mim. Então, assim, eu tenho algo para te dar que é legal, tá? Eu coloco em prática, tá? Mas a decisão é sua. E eu estou disponível para que eu puder fazer nessa caminhada, estamos juntas. Mas eu não posso fazer por você. Então, eu sempre falo isso. Tem um exemplo de uma menina lá no Vidigal, que eu nem pensava nesse trabalho, nem nada. Eu era voluntária numa ONG, né? E eu ganhei uma quantidade de leite em pó e eu fui entregar nessa ONG. Aí, como eu gosto de conversar, né? Cada uma que eu entrego, eu tinha que conversar. E essa menina me chamou a atenção, porque ela era muito novinha. E estava com criança bem novinha, né? Conversando com ela, mas me chamou a atenção. Mas hoje, depois de 11 anos, ela participou do curso de cuidador que eu dei na favela do Vidigal. Eu falei para ela, e ela não tinha como pagar. Eu falei, olha só, você vai me pagar. Você vai fazer gratuito, mas primeiro salário, você vai me pagar uma parte, você vai me pagando. Primeiro salário, porque eu tenho certeza que você vai trabalhar com esse curso. Ela fez. Terminou o curso, está empregada, está fazendo técnico de enfermagem. Então, assim, é uma pessoa que eu só falei com ela, ó, a vida é sua, a minha é minha. Eu estou correndo atrás, ó. Fiz meu 2º grau, Deus sabe como, fiz meu técnico de enfermagem, fiz minha faculdade, porque eu decidi isso, fica à vontade. Então, assim, me colocando à disposição, falei, no que eu puder, tá? O que eu não puder, eu não posso fazer além, né? Então, eu faço assim. Primeiro que eu mostro meu exemplo, olha, se você quiser, não foi fácil para mim, tá? Não foi fácil sair de um plantão de 12 horas no hospital, que eu trabalhava em CTI, e, para bom sucesso, fazer uma faculdade, chegar atrasada, ainda os professores não queriam nem que eu entrasse na sala, eu tinha quase pedido, por favor, vim no trabalho. Saí 10h40, subi a favela assim, se arrastando. Só era o corpo, né? Que a alma já estava em casa dormindo. Então, eu sempre contava essa história. Eu falei, foi assim, não foi fácil. E eu paguei, eu não tinha bolsa. Eu paguei. Eu sempre falei assim, eu tinha uma necessaire. Não era bolsa, porque eu cantava no coral para poder pagar, ter um desconto na faculdade. Olha isso. Mas eu acho que é desse jeito, né? A gente dá o caminho das pedras, a gente dá o apoio, a gente dá o empurrão, a gente dá o alicerce, mas cada um tem que andar com as suas próprias pernas. Eu trago isso muito para os meus filhos, né? Todo ano letivo, eu sempre falava para eles o seguinte, olha só, cada ano que passa fica pior. A dificuldade aumenta, o número de disciplina também é maior, mas cabe a vocês. Eu falava para o meu filho, o teu estudo vai valer para o teu futuro, o teu estudo, Maila, é para o teu. Então, eu sempre coloquei na cabeça deles o seguinte, que eles precisam aproveitar todas as oportunidades que pai e mãe estão podendo oferecer. E eu sempre deixei claro, tem muitos pais aí que adorariam colocar seus filhos num curso, num colégio particular, mas não colocam porque não podem. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Eu e meu irmão, nós nunca estudamos em colégio particular. Se bem que na nossa época não eram colégios públicos bons, mas independe disso, valia a nossa força de vontade. Sim. Entendeu? Então, aquilo que você está correndo atrás para você é para um futuro promissor seu. Vai ser promissor, aí vai depender de você, não é? E eu sempre deixei isso claro para eles. Então, a gente tem que ajudar até onde podemos. Porque chegou aqui, eu não posso fazer por você. Então, é o que eu falo para eles. A gente está aqui, ó, financiando os cursos, os colégios, seja lá o que for. Mas quem tem que levar adiante para ter mérito em boas notas e conseguir uma classificação boa são vocês. Mas, de fato, não sou eu que vou lá fazer a prova para eles, entendeu? Então, toda a ajuda ela é muito bem-vinda, mas a gente tem que entender que também tem um limite. Porque chega uma hora que você não tem mais o que fazer. São eles por eles e ponto. Porque aí eu entendo, né, e algumas experiências, que a pessoa aposta tanto, ajuda tanto, que aí começa a fazer aquilo que seria para outra fazer, gerando utilidade. E nem assim a pessoa faz. E a pessoa que está ali doando tempo, investimento, dedicação, acaba se culpando. E isso eu fico assim me perguntando,
Até que ponto? Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, entendeu? Mas aí, até para quem está ajudando, ela tem que ter o discernimento de até onde ela tem que ir, que ponto ela tem que parar. Porque senão vira um ciclo vicioso. Exatamente. Entendeu? Você dá o caminho das pedras, mas a pessoa ainda quer que você caminhe pelo caminho para ela? Deixa de ser ajuda para ser uma Não tem obrigação, lógica, né? entendeu? Não tem lógica isso. Eu acho que também tem aquela questão, né? A pessoa que está ajudando ou está mostrando o caminho para outra, se ela está insistindo e a outra não está valorizando esse... Eu acho que também a pessoa que está ensinando, ela está querendo ser perfeccionista, né? E o único perfeito aqui é Deus, né? Exato. E o que acontece? Se o outro não quer, é aquilo, é a natureza dele. Ele tem que ser corresponsável pelos atos dele, pelas decisões dele. Eu sei que é difícil, ainda mais quando a pessoa é uma pessoa que é muito emocional, é menos racional e mais emocional, ela fica insistindo porque ela quer o bem do outro. Mas, na verdade, só a gente sabe o bem que a gente quer pra gente. Então, assim, eu não posso falar assim, Márcia, melhor para você é estudar informática, porque informática é que está dando dinheiro, é que você vai... Aí você chega para mim assim, Fátima, eu detesto informática. Eu fico infeliz quando eu vejo aquele bando de número e não entendo nada. Eu vou forçar você a estudar uma coisa que você não gosta? Não vou. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo de tato, vamos dizer assim, para perceber, olha, eu estou ajudando. Mas se eu vejo que a pessoa não quer fazer aquilo, eu tenho que respeitar a decisão da outra pessoa também. Bom, ela não quer, fiz a minha parte. Agora é aquela coisa, vamos orar para que Deus ilumine essa criatura e deixá-la decidir a vida dela. Mas eu acho que, claro, tudo tem um limite. Sim. Né? E a gente, tanto nós, quanto quem está recebendo a informação, a ajuda, tem que ter um ponto que fala assim, não, passou desse ponto, já vi que não tem mais resultado, entrega a Deus. Deixa ele viver as escolhas dele. Deixa ele viver as escolhas dele. E aí bater vai cabeça. começar o aprendizado. E aí vai valorizar. Né? Quando a pessoa bate cabeça, entendeu? Porque é aquela coisa, você aprende ou no amor ou na dor. Exato. Então, quando ele começa a aprender na dor, aí ele vai começar a falar, nossa, a Isa, poxa, a Márcia me orientou, a Fátima me orientou a fazer isso, eu não ouvi elas, a Josete me orientou, eu não ouvi elas. Agora eu estou sofrendo isso. Ou seja, independente da idade do tempo, esse momento um dia chega. Com certeza. Mas a Fátima tocou num ponto bem importante, né? Porque eu já senti alguém querendo me ajudar muito, tá? Muito mesmo, era muita boa intenção, mas não era o momento. Eu me senti muito mal, porque assim, eu vi que a pessoa queria muito me ajudar. E isso já tem assim, uns 4 anos. E o que a Fátima falou é muito importante para a gente ter esse termômetro na gente, porque a gente acaba até quase sendo chatinha, né? Porque essa pessoa insistiu muito em algo que hoje eu vejo que fazia sentido para ela e faz muito sentido, mas não fazia no momento para mim. Eu não estava preparada para receber aquele conhecimento todo. Ela me olhava, ela achava que eu tinha. Eu falei, não é o momento. Então, isso que tu falou é muito importante. A gente ter esse termômetro de pensar, de ver, até aqui eu vou. Aí está tudo bem. O dia que você puder, por exemplo, eu vou voltar a procurar essa pessoa. Sim. Porque hoje, eu vou falar para ela, hoje eu estou preparada. Para aquilo tudo que você me falava, eu sei que você tinha assim, uma visão muito legal ao meu respeito. Só que eu não estava preparada. Né? Então, isso que a Fátima falou, eu achei assim... Você ainda não tinha maturidade. Exatamente. O meu esposo, ele costuma dizer que nós fazemos escolhas 24 horas por dia, todos os dias. Resta saber a boa escolha que nós vamos fazer. E tendo em vista que a gente também vai passar pelas consequências das escolhas que a gente faz, né? E até o fato de você não ter aceito a ajuda naquele momento foi uma escolha que você fez, porque você sabia que não era o momento certo. Vai que você aceitasse naquele momento aquela ajuda e não ia surtir efeito nenhum. Você não ia progredir, você não ia agregar, poderia não adicionar em nada naquele momento, entendeu? Então, até para você fazer essa escolha de não aceitar aquela ajuda naquele momento, eu vejo sair como uma sabedoria. Você foi sábia.
poderia empatar tempo, de repente até algum investimento, não sei, mas que seria em vão. Então, a gente tem que ter discernimento para a gente fazer as nossas escolhas. Às vezes, a gente escolhe só para adiar um pouquinho, né? Não é dizer que você está abrindo mão, você só está adiando um pouco. O problema é quando tem gente com 60, 70 que ainda não faz escolhas, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso para o próximo episódio. Vamos lá. Como a dupla jornada, trabalho e lar, impacta a qualidade de vida e saúde mental da mulher hoje? Eu acho que, de alguma forma, esse núcleo já foi dito aí. Exatamente. A mulher, hoje em dia, ela é sobrecarregada, né? Os afazeres domésticos, o trabalho fora de casa. Sem esquecer, né? Nunca jamais, que além de mulher, ela é mãe, é dona de casa, é esposa. E aí a gente vai levar para o âmbito da mulher solo, que eu acho que ainda pesa mais ainda. É verdade. Né? Quando ela é mãe sozinha, que não tem um companheiro, um parceiro, né? Então, vai impactar na saúde física e mental dessa mulher. Hoje, se você observar... Outro dia eu estava assistindo uma live de um médico, Dr. José Bento. Ele já foi convidado em vários programas de televisão. E ele falava do índice absurdo de mulheres com ansiedade, depressão. E a jornada de trabalho é tão puxada que nem tempo para dedicar a se tratar ela não tem. A gente que é dona de casa, a gente costuma dizer quando a gente adoece, né? Meu Deus, não tem nem direito de ficar doente. Uhum. Porque é tanta coisa para se resolver. E dá a impressão, de fato, que quando a dona de casa está doente, parece que nada anda, gente. Nada acontece, nada flui, tudo paralisa, não é verdade? Então, eu acho que impacta nisso, é na vida, é na saúde física, é na saúde mental. É por isso que a gente vê tantas mulheres aí estressadas, com depressão, atentando sobre a própria vida. Então, eu acho que é necessário trabalhar, principalmente quando a mulher é mãe solo. Mas eu acho que devia ter... Eu não sei se a palavra certa seria uma campanha de conscientização, eu não sei se o que está faltando muito nas empresas, de repente, é um apoio, uma ajuda no sentido de esclarecimento, um curso, não sei. Mas eu acho que algo precisa ser feito, porque essas mulheres elas estão se dedicando demais à obrigação, não deixa de ser, porque nós temos obrigação para com os nossos filhos, né? Mas elas estão se sobrecarregando de tal maneira que, às vezes, é o que já foi dito, acho que a Fátima falou, às vezes ela não cuida dela, então como é que vai ter saúde para cuidar dos seus? Exato. E, gente, é algo assim muito evidente. Dentro de um lar, pai se preocupa, mas a cabeça da mulher ela é uma coisa assim tremenda, porque a preocupação sobrecarrega, querendo ou não, por ela, e é nela. Parece que todas as expectativas estão voltadas só para a mulher. Se a gente colocar numa balança, o homem ele é tão prático, é tão razão, né? Porque para eles a coisa fica muito simples quando se precisa resolver na prática, e a gente não, a gente é tão detalhista, a gente tem uma sensibilidade tão à flor da pele, né? Que às vezes passam por coisas tão desapercebidas pelos homens e para a gente é tudo tão evidente, meu Deus. Aí você se pergunta, meu marido, será que ele não está enxergando da mesma forma que eu? Com a mesma seriedade, com a mesma gravidade, entende? Então eu acho que o impacto é isso, é na saúde, tanto física como mental de uma mulher, essa dupla jornada. Fátima? Já vou partir para a parte da neurociência. Opa, tá ficando bom, eu falei. Não, o que acontece? A Márcia falou uma verdade com palavras sábias, mas é isso. A mulher, ela pensa nela, pensa no marido, pensa no filho, pensa na mãe, pensa no pai. Quer dizer, quando ela pensa nela, né? Primeiro ela pensa em todo mundo, aí depois ela pensa nela. Isso é o que eu falei. Isso nós estamos falando de família, mas ainda tem os parentes.
Ainda tem os parentes, né? Enfim. Então, o que acontece? A saúde mental, hoje em dia, você falou uma coisa interessante, que as empresas, as grandes empresas, vão ser obrigadas, a partir de 2026, tem uma norma chamada NR1, tá? Que se preocupa com a saúde mental dos funcionários. Tá? Então, está sendo montada ainda. Tá? Não tem todas ainda detalhado o que a empresa vai fazer para melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Tá? Enfim, por enquanto ainda não está liberado, mas eles vão ter que seguir. Então, não sabe se é tipo algum apoio psicológico, ou um plano de saúde será melhor, ou dias de folgas, ou vai acontecer alguma coisa. Algum movimento que as empresas vão ter que... Por quê? Porque muita gente estava tendo burnout. Muita gente estava tendo problemas, assim, de taquicardia, sabe? Sintomas de pânico mesmo. E sabe o que é isso? É sobrecarga emocional. Primeiro a sobrecarga emocional, para depois vir a física. Porque, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas a gente se desgasta muito mais mentalmente do que fisicamente. Sim. Né? Digo isso por experiência própria, rapidinho, passar uma passagem da minha vida por que eu comecei a empreender. 8 anos atrás, eu tive AVC isquêmico, eu tive um problema de saúde, eu tive que parar a minha vida. Mas por que eu tive esse problema de saúde? 2 motivos principais foram: meu ex-marido estava desempregado e eu me coloquei no papel de homem da casa. Eu errei, mas eu assumi a situação, o cenário que eu vivenciei. Então, bom, quero manter o padrão da família, tenho que arranjar emprego. Então, venha. Eu estava trabalhando em 4 empregos. Nossa. Eu pifei. Foi uma escolha minha? Foi. Mas, graças a Deus, eu tive um livramento. Estou normal agora. Amém. Depois de 7 meses de tratamento neurológico, né? Estou normal. Mas é que eu digo, a mulher traz tudo para si. E quando o emocional não está bem, o físico adoece. Emocional não estava bem. Era marido desempregado, casamento falido, um monte de coisa. E aí você traz para si. Foi o que aconteceu. Então, estou dando um exemplo prático que realmente Sim. a mulher absorve muito de todos, né? E aí, quando sobra um tempinho para ela, porque às vezes a mulher também se sente Mulher Maravilha, né? Não dá. Não existe super-homem nem Mulher Maravilha. É verdade. Somos seres humanos, pecadores, que todo dia a gente aprende algo novo, né? Exatamente. Para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Exato. Então, é isso. Saúde mental, a gente que tem que escolher ter saúde mental. E aquilo não é só física. Por exemplo, acho que uma coisa que eu acho bacana que eu faço agora, que agora aprendi a ter um pouco de saúde mental, por exemplo, caminhada para mim é uma higiene mental fora do normal. Principalmente em lugares que tem assim, parque, praia, natureza. Porque você está se conectando com coisas criadas, coisas divinas. Energia, né? Energia. São energias. Né? É um momento seu. Uhum. Então, você tem um momento para pensar na sua vida, um momento para se conectar, né, com Deus, um momento para ver a beleza da vida e que você ainda está nela, então você tem que aproveitar da melhor forma possível no sentido de, Pai, você me deu tanta coisa boa, né? Inclusive eu. Verdade. Né? Então, eu acho assim, saúde mental. Não tem tempo para ir para academia? Gente, vai dar uma caminhada, que seja meia hora, 40 minutos, mas momento seu. Esquece marido, esquece filho, esquece mãe, esquece pai. Momento seu. A mulher tem que ter o seu momento. Não importa, vai no salão, vai passear com a amiga, né? Vai passear com a amiga, vai pro shopping. Higiene mental. É a melhor coisa que tem para a gente descarregar as preocupações. Josete? Então, gente, assim, é tão interessante, né? Que vocês falando, eu lembrei de Gênesis, né? A criação, né? E quando Deus ele criou os seres humanos, criou primeiro o homem. Uhum.
Ou seja, a sobrecarga não era para a mulher, Verdade. tá? E aí, Deus tirou uma parte do lado, não era para a mulher tomar frente, né? Do lado do homem. Então, Deus nunca colocou sobrecarga na mulher. Quem colocou sobrecarga na mulher foi a própria mulher. Desde que eu comecei a trabalhar com o movimento de mulheres, que a gente formou essa ONG, né? Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres. E uma coisa que eu ouvia muito, mas depois que eu ouvi da minha filha, eu falei, opa, tem que fazer alguma coisa. Isso não está correto, né? É que as mulheres, né? Que eu não gosto muito dessa palavra solo, mãe solteira, né? Falava assim, ele não me ajuda, o pai dele não me ajuda. Eu falei, não me ajuda não, querida, isso é obrigação. E aí eu comecei a observar que a própria mulher trazia para ela. Eu me divorciei, meu filho mais novo tinha 10 anos. Eu fui quase crucificada porque eu não levei meu filho. Eu falei, por que eu vou levar meu filho se ele tem pai? Se eu estou saindo e a estrutura ficou, meu filho tem que ficar no conforto. Concordo. E assim, as próprias mulheres foram contra, inclusive na minha família. Aí eu fiquei pensando assim, é um pai, é pai deles, ficou na estrutura. E assim, as mulheres ainda tentam colocar peso nas outras. Carga na outra. Apontam. É carga. A mulher carrega carga porque quer. E tá com sobrepeso porque quer. Exatamente. E aí, quando eu comecei a trabalhar com essas mulheres, eu ouvi muito. E isso que eu até hoje, eu tenho um problema dessa palavra ajuda. Eu não gosto dessa palavra, né, Fátima? Eu falo, essa palavra eu não gosto. Por quê? Porque ele não está te ajudando, meu amor. É obrigação dele. O filho é feito a partir... Né? Duas mulheres não fazem, nem dois homens não fazem. Exato. Homem ou mulher? Mulher. E, mais do que isso, quando eu voltei para a Gênese, por quê? Porque se a gente volta para o princípio, você vai entender muita coisa. Sim. A Bíblia fala, Deus fez tudo simples e direito, nós complicamos tudo. Verdade. Dia 25 eu fiz uma roda de conversa de um projeto que a gente está participando, que é a Rede de Mulheres. Não sei se vocês sabem, agora tem uma Política Nacional de Cuidados, de 2024, exatamente pensando nisso. Então, essa rede de mulheres juntou várias mulheres se não me engano, são 6 estados do Brasil, né? E a gente está fazendo essa roda para quê? Sensibilizar as mulheres, já que elas são tão sensíveis, né? Uhum. Vamos sensibilizar as mulheres que elas têm que viver, elas são corpo, alma e espírito. Exato. E Deus fez a gente para a gente usufruir dessa vida maravilhosa, desse oxigênio, né? Desse caminhar, de sentar ali no shopping, para todos. Por que a mulher não está usufruindo? Porque ela pega a carga que não é dela. Hoje quando eu converso com a minha filha, eu falo, o boleto é seu? Então, passa. Deixa. Quer pagar boleto dos outros? O boleto é seu. Sempre falo, boleto meu eu pago, dos outros, se eu puder ajudar, até dou uma contribuição e tal, né? Que é você, né? Olha, Mas não vai pegar responsabilidade, né? Estou com uma dificuldade, olha, tem um curso de cuidador que o ministro quer fazer, mas é assim, ó. Primeiro trabalho tem que pagar, porque assim, Sim. Eu me formei, eu gastei para... Sim. Então, não foi assim, né? E eu penso dessa forma, porque assim, a gente tem que cuidar do corpo? Tem. Mas, gente, se não cuidar de dentro para fora, não adianta estar com a carinha lindinha, maravilhosa, entendeu? E... Por dentro. Estilhaçada. E uma coisa que a Fátima falou de correr, eu não gosto. Não gosto de academia, a gente detesto academia. Eu ando tudo, eu vou daqui até em casa, se for preciso andando. Mas não me fala em correr não, que eu detesto. E andar de bicicleta, que eu amo. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer, sabe o que é? Nada. Sabe, em casa? Nada. Não tem campainha, desliga o telefone, já não toca mesmo. Nada. Ficou olhando lá da favela do Vidigal, aquele morro assim, ó. Nada. Contemplando a paisagem. Agradecendo ao Criador. Nossa, isso é muito bom. Ou então, caminhar. Eu gosto de caminhar. Correr eu não gosto. Ai, academia, gente, teria que ser uma obrigação para me fazer, que eu não gosto. Mas gosto de caminhar. E bicicleta não dá para ter, né? Porque, imagina, subir o morro com bicicleta. Então, olha, Ficar atleta. voltem nesse episódio, reflitam, aproveitem a passagem de ano.
E agora eu quero saber um pouquinho, agora eu vou em você, Josete. Uma das fundadoras da ONG MMAH, Movimento de Mulheres de Apoio Humanitário na Favela do Vidigal, aqui no Rio de Janeiro. Como nasceu, como você conheceu, o que é de fato isso, o que ele proporciona para essas mulheres. Fala um pouquinho desse projeto. Então, na verdade, assim, projeto social, ele nasce de uma necessidade. Sim. Na época eu tinha 2 filhos pequenos, né? Minha filha mais velha tinha 9, meu filho mais novo tinha 2, e quase não tinha creche. E aí o que nós fizemos, né? Tinha um centro cultural abandonado, eu e mais 7 mulheres, a gente resolveu limpar esse centro cultural e começar uma creche ali. E aí nós fomos, nem todas tinham filhos, a gente chegou nesse centro cultural, nós limpamos, e aí articulação com a associação de moradores, com comerciantes locais, as crianças de 8 às 5, a gente tinha café da manhã, almoço, lanche, janta, e eu comecei esse trabalho por conta dos meus filhos. Só que aí depois eu saí e tal, fui fazer outras coisas, aí vi que tinha uma instituição lá que tinha trabalho, eu fui lá ser voluntária, legal, né? Porque como eu trabalhava em casa, tinha esse tempo e eu levava meus filhos, sempre comigo. E eu vi que era legal, eu comecei a organizar lá, né, tal, organizar mesmo. Eu falei, não, eu gosto de fazer ficha das crianças, não sabia nem como fazer, mas não, pegar o nome, conversar. Sempre gostei muito de conversar, por quê, isso, por que aquilo. E aquilo foi crescendo. Quando aquilo foi crescendo, eu acabei indo fazer serviço social, mas eu não sabia ainda o que era. Quando eu fui fazer serviço social, eu percebi que era algo muito maior. E aí eu juntei umas amigas da faculdade e falei, vamos trabalhar. E o primeiro trabalho que a gente fez foi um programa de rádio, por incrível que pareça. A gente tinha um programa de rádio na favela, onde a gente ficava de 10 ao meio-dia, só as assistentes sociais, né? E a gente não sabia o que fazer, a gente comprava jornal, 3 jornais. Dava notícia. 3 jornais, e a gente escolhia 3 temas. Saúde, educação, assistência, porque era a nossa área, né? E ali a gente... E aí foi crescendo, e uma pessoa falou, por que você não abre uma ONG? Eu falei, mas ONG? Não sei o quê. Não, abre uma ONG e tal. E essa pessoa incentivou, a gente passou 4 anos só para decidir o logo. Mulher, né? Assim. E aí foi crescendo, a gente criou o movimento de mulheres. E por que MMAH, né? Porque a gente pensou que assim, a gente queria algo que fizesse sentido, principalmente na logo, MMA, porque o H é mudo, né? E lembra o quê? Luta. E era o que a gente queria. E a gente fez de tudo para parecer isso. E criamos o Movimento de Mulheres, que hoje é uma instituição. Foi fundada, na verdade, começou esse movimento em 1994, meu filho tinha 2 anos. Em 2015 a gente regularizou. E é esse movimento que eu faço no Vidigal, e a gente já foi para várias favelas, várias comunidades. Esse é o Movimento de Mulheres. Então, você que se interessou, acesse a rede social desse movimento. Qual é a rede social? O Instagram? O Instagram é ong.mmah. Entre em contato, se puder ajudar, se quiser e tiver a curiosidade de conhecer melhor esse projeto maravilhoso, já está convidado e nós vamos falar sobre isso num próximo encontro. Bem aí, um projeto, né? Estamos aí conversando, vamos começar a conversar, Limpe Saudável e MMAH. É isso? Isso é uma luta boa, hein? Demais. Que parceria, hein? Fátima Araripe. Sim. Eu sempre trago indicações de leitura. E hoje eu nem precisei trazer, porque tem aqui, ó. Mulheres empreendedoras. Você vai além com maturidade e experiência. Todas as histórias aqui, na qual a Fátima participou da coordenação, né? Isso, eu fui coordenadora e uma das coautoras. Voltadas para mulheres de 50 a mais. Mulheres maduras. Isso. Fala um pouquinho rapidinho, porque você vai falar de 2. Ah, tá, perfeito. Então, esse livro Então, vamos falar primeiro do Você Útil. O Você Útil, ele surgiu primeiro. Eu sou coautora de um capítulo também do Você Útil. Ele também é direcionado para a área de empreendedorismo, tá? Aí tem 14 coautores, tanto mulheres quanto homens de várias idades. E a ideia da gente era passar o nosso conhecimento à frente, né? A sua história de vida e o que deu certo
né, na parte profissional, na parte de empreendedorismo, né? Então, começou com esse aí. Como você gerar riquezas, né? Com as suas habilidades, né? Com os seus dons, com os seus talentos. E a gente passar esse conhecimento para outros. Quando eu escrevi fui convidada para ser coautora desse Você é Útil, o dono da editora, que é essa editora, Comunicar, é especializada em empreendedorismo. Ele gostou tanto do meu capítulo que ele falou assim: Fátima, eu queria... Nossa, eu vejo... Você falou uma frase no final desse capítulo, eu já tinha... Não vou dizer que é profetizado, mas enfim. A minha energia já estava pensando assim, em escrever alguma coisa para mulheres mesmo. E aí, a minha frase final era essa, tipo... sucesso para mim é você impactar positivamente a vida de outras pessoas, enfim. E aí ele gostou tanto do meu capítulo que ele falou assim: você não quer escrever um livro seu, não sei o quê? Aí eu falei assim: não, um livro meu, talvez não, mas eu tenho um projeto na minha mente, no meu coração, que é trabalhar com mulheres maduras, né? Quem está começando no empreendedorismo, ou quem não é empreendedora, mas quer se tornar empreendedora, ou tem uma amiga minha que é coautora, que ela é dona de casa também. Porque, para a gente, como eu falei, empreendedorismo é mentalidade. E a dona do lar, né, é a maior empreendedora que existe. É verdade. Ela gere uma casa, ela gere outras pessoas, ou seja, ela tem conhecimento financeiro, ela tem conhecimento de DP, de pessoas. Você está entendendo? É a maior empreendedora que tem a dona de casa, do lar, né? E ele falou assim: poxa, vamos fazer esse projeto juntos? Eu e você vamos ser os coordenadores? E aí surgiu essa Mulheres Empreendedoras 50+, eu como coordenadora junto com o dono da editora, e foi lançado na Bienal esse ano, dia 20 de junho, foi o lançamento no Rio Centro. Show! Então tá aqui, ó, 2 leituras já de indicação para vocês. E agora, Dona Márcia Apolinário. Esqueci de falar meu arroba. Verdade. Se vocês quiserem, né, saber Verdade. do livro ou qualquer outra informação sobre, né, o meu trabalho, Fátima Araripe Oficial. Muito obrigada. Você, Fátima, eu vou começar por ela já. Nosso tempo está quase acabando. Vou pedir uma mensagem para você deixar aí de reflexão para finalizar esse ano, para o ano que vai vir, né? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, se não me falha a memória, é Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A gente passa por tantas adversidades, tantos problemas ao longo da vida, do ano, né? Vamos nos ater ao ano que já está terminando. Mas a gente precisa saber que em todos esses momentos difíceis, doloridos, a gente não passa sozinho, né? Às vezes a gente até acha que Deus esqueceu da gente. Poxa, eu estou sofrendo tanto, Senhor, por quê? Mas esse versículo, ele nos dá assim uma força, um up tão grande. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então a minha mensagem é essa, é que a gente lembre todos os dias que nós temos um ser supremo, né, que é Deus nos dando fôlego de vida. Eu costumo dizer o seguinte: eu agradeço sempre a Deus todas as vezes que eu abro os olhos, porque literalmente a cada dia tem sido um presente, né? Essa que é a verdade. Agradeço quando eu e os meus retornamos para casa. Então, a minha mensagem é essa, que a gente tenha em mente, independente da religião que você tenha ou se você não tenha, lembre que tem um Deus. Ele é único, ele é perfeito, ele é por você, ele é contigo. O que eu desejo é que a gente tenha um final de ano tranquilo, que a gente tenha um ano promissor de saúde, porque é a única coisa que eu peço a Deus, gente, sinceramente, eu não peço mais nada a não ser saúde.
E se como bem dizer, que a dona do lar é empreendedora, então eis-me aqui. Eu costumo dizer que eu não sou exemplo de dona de casa, de esposa, de mãe para mulher nenhuma. Mas a gente precisa ter em mente que tudo que a gente faça, a gente tem que tentar, pelo menos tentar fazer o nosso melhor. Né? Seja no âmbito familiar, trabalho, enfim, seja ele qual for, a gente precisa ter em mente que a gente precisa fazer o que está no nosso melhor para oferecer, né? Adorei participar, eu confesso que eu estava nervosa, confesso também que é a primeira vez que eu estou num ambiente desse, mas foi algo bem leve, tranquilo, onde eu passei bem, né? Eu acho. Sobrevivi por mais essa dificuldade. Foi uma dificuldade para mim, mas sobrevivi. O mais importante, você se sentiu à vontade, gostou? Muito, muito. E a companhia é muito agradável. Foi um prazer conhecer vocês, viu, meninas? Igualmente. Que Deus as abençoe. Amém. Fátima, Amém. Sua mensagem de fim de ano. Minha mensagem de fim de ano é que as pessoas fiquem mais íntimas do seu Criador. Perfeito. Tá? E que Deus abençoe suas famílias, a sua vida. E aquilo, leve a palavra dele para frente, para outras pessoas, para eles saberem, para as outras pessoas saberem quem realmente ele é, o tão maravilhoso, né, e bondoso Deus é com a gente. E é isso. Josete? Então, também assim como a Márcia, primeira vez que eu estou assim no local para fazer esse trabalho, né, para falar. Mas, assim, fiquei muito feliz de conhecer vocês, né? E a minha mensagem é o seguinte, né? Que a Márcia falou uma coisa que me fez lembrar, né? E é uma escritura também, que fala assim, tudo que você fizer, faça de todo o coração como se estivesse fazendo para Deus e não para as pessoas. Por quê? Porque se Deus não quiser, a gente nem acorda amanhã, né? É verdade. Então, a gente tem que saber que quem deu esse fôlego de vida para a gente foi o Senhor, né? E que não sigam religiões, gente. Sigam a Deus, que Ele é maravilhoso, né? Tem religiões, tem várias, né? Mas sigam a Deus, porque Ele está ali prontinho para, né? Para nos acolher, né? Como a mãe, né? Por exemplo, minha filha tem 40 anos, meu filho 35, o outro 25. O telefone tocou na hora. Posso estar fazendo o que quiser, eu ia correr atender, porque assim é Deus com a gente, né? E a gente, às vezes, não busca, não pede, né? Então, a minha mensagem é essa. Busquem a Deus. 2026, busquem a Deus. Busquem a Deus o tempo inteiro, porque vale a pena. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A vocês, meninas, muito obrigada. E eu que agradeço. E eu deixo aqui, esse é o último podcast deste ano, de 2025. Lutas todos temos, e nem por isso nós aqui, nesta mesa, após ouvir tudo isso, é por isso que eu afirmo, nós somos autoras de nossas próprias histórias. Optamos por superar, reagir e não ser mais uma vítima da sociedade, que é um termo que eu abomino. Mas tem pessoas que se usam de determinada situação para se encostar e gerar pena e culpa naqueles que querem ajudar. Mas aí é de quem está nessa situação e se permite ficar na culpa, né? Então eu digo o seguinte, foi um ano difícil, muito difícil. Mas graças a Deus, ao Criador, ao Universo, mais um ano eu sobrevivi. E continuo afirmando, nada é tão nosso quanto nossos sonhos. Você é seu melhor investimento. Invista em você. Dinheiro é para estar no bolso, não no coração. É a palavra que eu deixo para vocês. Paz, saúde, prosperidade e proteção para todos nós. Até a próxima. Um grande abraço e feliz 2026.